Queridos, que bom estar aqui com vocês. Ele perguntou, cadê o Bispo Francisco? Eu pedi para ele não vir, para não ficar tão nervosa. E tenho certeza que ele está me ouvindo. E hoje nós estamos começando uma campanha que eu particularmente amo. Eu até estava vendo aqui nas minhas anotações que a última vez que eu preguei no domingo foi nessa campanha em 2019. E hoje nós estamos começando uma campanha, fala assim comigo, servir a Deus é servir pessoas. Simples assim. Simples assim, fala. Isso. É servir pessoas. E eu vou falar com vocês rapidinho, eu falei para o Hugo, eu tenho 2h30 de palavra para pregar, e eu vou ter 20 minutos, que Deus me ajude. Mas eu quero deixar algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração durante esse tempo, onde nós temos aprendido sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser uma família para pertencer, o que é ser alguém que não vai deixar a igreja sozinho nos momentos que nós mais precisamos. E hoje nós queremos começar essa campanha, e servir pode ser algo muito simples para muitas pessoas. Para mim, servir é muito fácil. Eu nasci servindo, eu pequena, dormia do lado das panelas, da cozinha, dos grandes eventos que a Sara Nossa Terra fazia, antigamente comunidade evangélica, e meu pai servia na cozinha e servia na recepção, e lá estava a gente. Então, para mim, servir é como se eu tivesse aprendido a arrumar minha cama. Mas isso foi algo que impactou muito a minha vida, e hoje a minha filha estava perguntando assim para mim, você não chegou um dia e me apresentou a igreja? Como é que assim eu conheci a igreja? Eu falei, filha, você foi vivendo desde a barriga. Não, aquilo que você vai vivendo não precisa ser apresentado. E tem uma característica dentro do servir que todos nós precisamos ter. Fala assim comigo, generosidade. Amém? Você não consegue servir se você não evolui na generosidade. Você vai parar no meio do caminho se você não entende o propósito pelo qual Deus te chamou para servir. Então, a generosidade, ela é amplamente estudada por diversas faculdades nos Estados Unidos. Depois, se você quiser, tem um estudo de uma universidade, do instituto, não vou falar aqui em inglês para não pagar mico, mas é Instituto de Pesquisa do Amor Ilimitado. Ela estuda todas as possibilidades dentro da generosidade e dos sentimentos positivos, do que eles impactam a nossa vida. E sabe o que eles descobriram? Que a generosidade te traz saúde. Fala assim comigo, fazer o bem me faz bem. E eles descobriram que pessoas que são generosas vivem muito mais do que outras. Pessoas que são generosas, que são altruístas, conseguem vencer doenças, dificuldades e vivem mais. Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar de alguém que foi generoso com você? Consegue? É impossível esquecer. É impossível esquecer um ato de generosidade. É impossível você esquecer alguém que marcou a sua vida com coisas pequenas e com coisas grandes. É impossível você esquecer do que Deus fez na sua vida. E é impossível você esquecer também o dia que você foi marcado por um Deus generoso. Você já foi marcado por um Deus generoso? Amém? Nós somos constantemente marcados pela generosidade de Deus. Nós somos constantemente impactados. E eu quero dizer uma coisa para você. A nossa mente registra generosidade. Eu estava lembrando de uma vez que eu estava recém-casada e eu comecei a ir trabalhar em São Paulo, atrás de dinheiro, né, gente? Recém-casado, vamos atender aqui, vamos atender ali. E aí uma amiga que tinha uma clínica em São Paulo abriu a oportunidade de eu ir lá atender algumas pessoas. E eu me lembro que estava naquela época do apagão dos aeroportos, não sei quem lembra dessa época, que a gente ficava 6, 8, 9, 10 horas no aeroporto, aquela crise aérea das torres de tráfego, aquela confusão que estava, né? E aí um dia eu no aeroporto, a gente não tinha tanta mania, né? Hoje toda vez que você me encontrar, eu tenho um carregador portátil na minha bolsa. Eu não fico sem bateria hoje de jeito nenhum. Mas na época eu não tinha muito isso.
E eu precisava avisar alguém, e eu estava sem cabo, sem nada. E para piorar, minha mala tinha ido para um aeroporto, e eu estava indo para outro. Não sei, não lembro exatamente a história que aconteceu, e eu estava apenas ali com a roupa do corpo, e com meu telefone sem bateria. E aí eu lembro de uma pessoa que viu o meu desespero. Eu não sei da história dela, para onde ela estava indo, para onde ela está voltando, mas eu nunca vou me esquecer a roupa que ela estava vestindo, a cor do cabelo dela, a forma como ela me abordou. Nunca vou esquecer. Um ato de generosidade. Outra situação que eu me lembro, fui passar férias em Floripa e o Rafa foi correr a São Silvestre. Fui com a Letícia é muito pequenininha, e eu sofri um acidente na casa que eu estava. Tomei vários pontos no joelho. Imagina você voltar com uma criança de 2 anos que não para quieta no aeroporto e você sem poder esticar o joelho. E você já pensou a quantidade de malas de mãe de primeira viagem, né? Gente, eu andei por aquele aeroporto com essa menina correndo atrás dela e ninguém parou para me ajudar. Até que veio um senhor que tinha mais dificuldade de andar do que eu e pegou as minhas mochilas e me ajudou. Ato de generosidade. Eu vou esquecer? Nunca. Tem como esquecer? Não tem como esquecer. O que é generosidade segundo o dicionário? Virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outros. Virtude de quem compartilha por bondade. E olha o que a Bíblia fala em Atos 20:35. Diz assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. A maior felicidade em dar do que receber. E nós, muitas vezes, somos treinados a buscar o que o outro tem de bom para me dar. O que o outro tem de bom para me ensinar. Mas poucos de nós somos ensinados da importância de darmos aquilo que nós temos de bom. Mas a própria Bíblia fala que é melhor, que há maior felicidade em dar do que receber. Receber é muito bom, não é verdade? É ou não é, gente? Quem gosta? Amém. Mas dar é muito melhor. Quando aprendemos a dar com alegria, descobrimos uma alegria diferente. A alegria de receber é diferente da alegria de dar. E quando a gente vem falando que servir a Deus é servir pessoas, isso passa pelo seu ato de dar. E eu quero refletir com vocês, então, alguns pontos sobre generosidade. E o primeiro ponto, eu lembrei muito de uma palavra que o Bispo Francisco gosta de dar sobre os 10 leprosos. Já escutaram a palavra que ele dá sobre 10 leprosos? Que ele fica... Quantos voltaram para agradecer depois que foram curados? 1. Apenas 1 voltou. E sabe por que muitas pessoas desistem de servir pessoas? Porque nós colocamos a nossa expectativa no retorno que isso vai nos dar. Porque, infelizmente, o nosso coração humano busca o retorno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O ato espiritual de dar é aquele que não busca o retorno. Nós precisamos hoje desistir do que pode vir em troca. Generosidade não espera nada em troca. Uma atitude de generosidade deve ser de uma forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. O que seria se Jesus estivesse amargurado, esperando os 9 voltarem? Será que ele não ficaria ali? Pararia de repente, de continuar sua caminhada, o seu propósito, o seu objetivo? E muitos de nós cansamos nessa arte de servir as pessoas, porque nos frustramos com essa expectativa de que o outro pelo menos venha te agradecer, pelo menos venha te dizer: poxa, que legal que você fez por mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber. Jesus nos ensina que a gente tem que dar sem esperar retorno nenhum. Porque o retorno vem de quem? Dele. Toda semeadura de generosidade é uma semeadura no mundo espiritual.
Toda semeadura de generosidade é uma semeadura na eternidade. E nós temos que entender isso, senão nós vamos parar no nosso ato de servir as pessoas. No nosso chamado de servir as pessoas, por estarmos com um coração frustrado. Ser generoso é fazer aquilo que você não tem o dever de fazer. Existem coisas que você tem um dever legal, moral de fazer, é ou não é? Mas ser generoso é você fazer aquilo que você não tem o dever moral de fazer. Mas você faz mesmo assim. Para ajudar os outros, para que outras pessoas possam ser felizes também. Outro ato de generosidade que eu nunca vou esquecer. As pessoas que se levantaram para interceder por mim, quando eu estava grávida do Daniel. A luta que eu tive na minha gestação com o Daniel. E eu falo, foi Deus, a minha médica e as minhas intercessoras. Está aqui em nome de todas, eu não vou citar o nome de todo mundo, mas a pastora Joia foi a que me ligava todos os dias. Todos os dias ela me ligava, todos os dias ela orava comigo. Eu tinha um exame para fazer, ela ia na minha casa. Eu tinha uma consulta para fazer, ela ia na minha casa. Vou esquecer isso, gente? Nunca. E só que eu peço para Deus é que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas, como essa mulher foi na minha. A pastora Joia orou, eu tinha um exame para fazer que ia determinar se eu podia sair do repouso ou não. E naquele exame, Deus fez algo sobrenatural. A médica falou para mim, Ruth, a placenta não vai mais subir. Você vai ficar com a placenta prévia, você vai escorregar, você vai espirrar, essa criança vai sair. Então, é repouso. Mas vai fazer ultrassom. E a tia Joia foi lá com as guardiãs dela. E ela orou. E naquele dia eu fui tomada de um fogo que subia e me queimava inteira. E eu gritava, está me queimando. Você lembra disso, Joia? Está me queimando. Fui na ultrassom e o cara falou, o que aconteceu? Está liberada, pode pegar avião, vai fazer um enxoval onde você quiser. A placenta subiu, gente. Milagre! Ato de generosidade. Não tem como esquecer isso. E quem caminha mais comigo já escutou essa história 20 milhões de vezes. Daniel está com 8 anos e eu vou continuar contando. Porque isso é memorial do que Deus fez na minha vida. Vocês precisam anotar, sabe? Anota os atos de generosidade, para que você não esqueça. Nos momentos que você estiver sozinho, nos momentos que você estiver desanimado, lembre os atos de generosidade. Ser generoso. Fazer o bem, sem esperar retorno. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Sabe por que nós somos generosos? Porque nós encontramos com Deus, que é fonte de toda generosidade. E quando você encontra com Deus, com Jesus, que é a fonte, você começa a ficar com uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Jorrar. Você precisa se tornar uma fonte que jorra sobre a vida de outras pessoas. Você pode dizer, pastora, mas eu não tenho nada, ou o que eu tenho é tão pouco. Eu vou contar para vocês daqui a pouco o que a gente vai fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não nasceu para ser represa. Você pode falar comigo assim, não nasci para ser represa. Nós nascemos para ser um leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Nunca para de jorrar. Quando nós encontramos com a fonte que é Deus, e nós ganhamos vida, e vida em abundância, e um propósito e um destino, nós começamos a ter essa responsabilidade de jorrar na vida daquelas pessoas que estão perdidas, jorrar na vida daquelas pessoas que estão sem esperança, jorrar na vida daquelas pessoas que estão com seus casamentos destruídos, com seus relacionamentos destruídos. Isso, queridos, é nossa responsabilidade. Generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Quanto muitas vezes a gente acha que generosidade é só apenas o nosso ato de ofertar. Sim, temos que ser generosos na nossa vida financeira, sim. Até porque eu quero dizer uma coisa para você. Quem caminha mais tempo conosco, sabe o quanto nós falamos sobre sonhar, quanto nós falamos sobre realizar. E sabe uma das coisas que a bispa mais tem falado, que mais me impacta, que eu vejo ela e meu pai vivendo?
que quanto mais Deus abençoa, mais eles são abençoadores. E quanto mais eles são abençoadores, mais eles são abençoados. E quanto mais eles são abençoadores, mais eles são abençoados. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai te dar muita riqueza e muita prosperidade. Não é para você, é para você ser um abençoador. Deus vai te dar muitos milagres, não é por causa de você apenas. É para você ser um abençoador, deu para entender? Amém? Não retenha o que Deus tem te dado. Não retenha as visões, as músicas, as palavras. Não retenha as revelações, não retenha. Eu escutei outro dia um pastor pregando e ele disse o seguinte, eu amo ouvir palavra, então se eu estou parada em algum canto eu estou ouvindo palavra. E ele disse o seguinte, estava eu pregando e chegou um senhor para mim e falou assim, essa teologia que vocês pregam, teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo, está errado, pastor. E ele falou, querido, se você tem alguma coisa melhor, me ensina. E ele falou o seguinte, eu só peço o que eu preciso. Eu só peço o que é suficiente para mim e para a minha família. Eu não preciso ser soberbo, sobrar. E aí o pastor falou, querido, quero te contar uma triste história. Você está me dizendo que você vive uma teologia do egoísmo. Porque o que Deus quer é me abençoar para que eu possa abençoar outras pessoas. É me prosperar para que eu seja bênção na vida de outras pessoas. Amém? Querido, Deus vai te dar muito dinheiro, muita riqueza, muita prosperidade, muita unção, muito tempo para você abençoar. Quem recebe isso? Amém? Em nome de Jesus. Porque na economia de Deus, glória a Deus. A generosidade nos ensina a não sermos avarentos, egoístas. Porque a gente sabe que o nosso sustento vem de Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem pouquinho, e o pouquinho que eu tenho, se eu dividir, vai me faltar. Mas quando eu divido, eu começo a viver a matemática do reino de Deus. E como é que é a matemática do reino de Deus? Quem divide, multiplica. A matemática do reino de Deus é, quem divide, multiplica. Mas o egoísta, o avarento, ele nunca vai ter suficiente. Mas o generoso, ele sempre vai ter mais para compartilhar. Sempre. Glória a Deus. A generosidade nos liberta do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. A generosidade vai te ajudar a exercer a sua fé. Fala assim comigo, generosidade é um ato de fé. Amém? E muitas vezes a gente tem esse medo. Deixamos de ser generosos porque achamos que temos que acumular riqueza para a nossa segurança. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui procurada por uma moça, um alto escalão de uma empresa multinacional. E ela veio de uma família muito humilde. E ela falava assim para mim, o medo que ela tinha de acontecer alguma coisa com o dinheiro que ela tinha no banco. Gente, aquela moça vivia refém da reserva que ela tinha feito. E o medo dela de ter saúde, porque ela não tinha mais saúde, ela já tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para não brigar com os funcionários dela, remédio para não brigar com a chefe. Era uma coisa de louco. E quando ela chegou, eu falei, aonde está a sua esperança? Se a sua esperança estiver no dinheiro, querida, você não vai conseguir fazer nenhuma mudança. A nossa esperança não pode estar no dinheiro, amém? A nossa esperança está em Deus, que nos sustenta, que cuida de nós, que sustenta os nossos braços. Mas quem é generoso sabe que Deus está cuidando de tudo e nada vai faltar. Deus supre as necessidades do generoso. Salmos 37, 25 e 26 diz assim, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. E olha só, isso aqui é promessas, os seus filhos serão abençoados, amém? Olha só, o generoso ainda abençoa a sua próxima geração. Uau! Eu e você temos uma responsabilidade de sermos parecidos com Jesus aqui na terra. E eu não sei, eu estou amando assistir The Chosen. A gente já falou nos grupos aqui da igreja. Se você ainda não assistiu, assista. Baixa o aplicativo no seu celular, The Chosen, e vai assistir a história de Jesus. Gente, é fantástico. Porque você lê, é uma coisa. Eu já vi tantas séries de Jesus, mas essa tocou meu coração de um jeito.
E nas várias passagens que às vezes nós estamos lendo com os nossos filhos, a gente lembra da cena e é tão rico, tão gostoso. E todo o tempo você vê Jesus abençoando alguém. Em todo o tempo você vê Jesus abençoando alguém. Toda palavra nos desafia para sermos abençoadores. Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí também tem lá João 3,16. O que se você fez estudos de vencedores, sabe de cor. O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu único filho por amor a nós. E esse é o nosso desafio, de aprendermos com essa generosidade. E eu quero dizer uma coisa, querido. Generosidade nos fará mais que abençoados, nos fará abençoadores. Nós vivemos experiências muito dolorosas ao longo dessa pandemia como igreja. E em todo o tempo, eu vi a igreja, a nossa liderança ser generosa. Quando a gente precisou, a gente teve quanto? 3 vezes mais do que a gente precisava para fazer o enterro dos discípulos da Paulo e do D'Angelo. Quando a gente precisou ajudar o pastor Ricardo, a gente teve o melhor cemitério, o melhor tudo. Atos de generosidade. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu quero te convidar a fazer parte desse exército abençoador. Porque nós temos vivido, e eu vivi, e aí eu poderia ficar aqui a noite toda citando atos de generosidade que eu vi os meus pais fazendo, que a gente recebeu. Porque não tinha tempo ruim. Se alguém estava passando por Goiânia, era na nossa casa que dormia. O Maurício falou do Koinonia. Os primeiros 3 CDs do Koinonia foram gravados na sala da minha casa. Pensa, eu era criança, tinha a idade do Daniel. Não podia fazer um barulho, né? Porque não era hoje como é um microfone que pega. Era um microfone, não, para uma sala enorme, cheia de colchonete. E a gente não podia fazer um barulho. E às vezes eu pensava, quando eu fiquei adolescente, eu quero confessar, eu fui para terapia e fiquei muito chateado com meu pai e com a minha mãe. Porque caramba, a gente era criança. Me tirava da minha cama para os outros dormir na minha cama. Tinha que dar meu quarto, eu tinha que dar tudo. Mas hoje eu dou glória a Deus. Dou glória a Deus. Porque se você chegar para mim querendo uma coisa, eu posso até titubear. Mas no fundo eu dou de todo o coração, porque eu aprendi a bênção espiritual de ser generoso. Gênesis 12, 2 e 3, fala sobre isso que nós estamos falando aqui. É a promessa de Deus para Abraão. Ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero dizer, por meio de você, será a nossa terra do recreio. Muitas pessoas serão abençoadas. Por meio da sua célula, muitas famílias serão abençoadas. Por meio do seu dízimo, da sua oferta, muitas famílias ouvirão falar de Jesus. Amém? Existem várias pessoas com que a gente pode expressar nossa generosidade. E uma das coisas que um dos cientistas falam é que nós somos desafiados a expressar generosidade com aqueles que estão de longe. Mas o que ele nos desafia é que você precisa começar a expressar generosidade com os que estão perto. Então ele desafia, primeiro seja generoso com a sua família, depois seja generoso com os seus amigos, depois com a sua comunidade e depois com a humanidade. Seus atos de generosidade vão impactar a sua família. Você não vai precisar abrir a boca para falar que Jesus é o Senhor e Salvador. A sua vida vai dizer isso, amém? As suas atitudes vão dizer isso. E as pessoas vão querer, me conta o que está acontecendo com você. É ou não é? Quando precisa de uma oração, quando o bicho está pegando, para quem que liga? Para quem que procura? Não é verdade? Porque enxergam em você algo diferente. Então precisamos manifestar da generosidade com os nossos de casa. 1 Tessalonicenses 3,12 diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos,
a exemplo do nosso amor por vocês. E eu quero dizer, para a gente ir encerrando, não existe generosidade que não faça história. E eu quero contar, não vou entrar na história, depois eu gostaria que vocês pudessem ler. José de Arimateia era um discípulo escondido de Jesus. Ele agiu, ele foi lá e falou, eu quero o corpo de Jesus. E levou para o seu próprio sepulcro, seu sepulcro familiar, que não tinha sido usado ainda. E colocou Jesus ali. Cornélio, em Atos dos Apóstolos, Pedro fala, Deus está vendo as suas orações e as suas esmolas, aqueles que não têm nada. Boaz com Ruth. Quantos atos de generosidade. Os verdadeiros tesouros, eles não são materiais. Tudo o que você está fazendo aqui vai ecoar na eternidade. Entenda isso. Toda vez que você faz o paz no lar, toda vez que você dá o seu discipulado, que você atende alguém, que você estuda com alguém, que você evangeliza alguém, mesmo que aquela semente não frutifique na hora que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Mas aquela semente, ela não foi em vão. Outro dia, eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa me disse o seguinte, sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu sou psicóloga hoje? Porque há 30 anos atrás, os seus pais pregaram um congresso de casais, e os meus pais estavam com o casamento destruído, e eu era muito pequenininha. E eu era a paixão do meu pai, e meu pai falou, eu vou me separar e vou levar ela. E ela falou que ela não lembra, mas que as avós contam que os pais puxavam ela pelo braço com 1 ano de idade, imagina isso. E que num congresso de casais de cura interior, os pais dela foram impactados. E o casamento deles foi restaurado. E ela falou, hoje eu estou aqui, sabe fazendo o quê? Restaurando casamentos. Coisa que, com certeza, o bispo, eu nem contei essa história para eles, nem lembra. A Bíblia fala que você vai plantar e outros vão colher. Mas mesmo assim, não deixe de plantar nunca. Não deixe de semear. Não deixe de acreditar. Amém? Amém. Ser generoso é investir na eternidade. E as suas ações têm um impacto positivo e também negativo na vida das pessoas. E eu quero declarar que nós vamos sair daqui hoje desejosos de impactar muitas e muitas vidas positivamente. Amém? E esses impactos vão ecoar na nossa eternidade. A atitude generosa traz bênçãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As bênçãos não são na hora que você deseja, na hora que você acha que você precisa, mas na hora certa. E na hora certa que o fruto vier, você vai se lembrar da semente. Servir pessoas, servir a Deus é servir pessoas. E eu quero te pedir agora para você ficar em pé, chamar a equipe de louvor aqui. Não vou mais me estender. Eu quero que você feche os teus olhos e que você possa fazer uma avaliação. Como está o seu coração? Se alguma área da sua vida ainda existe medo de você ser generoso, seja a sua área financeira, seja o seu tempo. Eu não tenho tempo para o ministério, eu não tenho tempo para a célula, eu não tenho tempo. Quero dizer uma coisa, querida, aquele que dá o seu tempo, o Espírito Santo multiplica o tempo. Multiplica. Às vezes eu comento com algumas mulheres aqui da igreja, como a gente dá conta de fazer tanta coisa, e a gente faz. Multiplica o nosso tempo. Não sei se você está com dificuldade de ser generoso na sua vida financeira, por medo de faltar. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, onde o medo permeia tudo que você ouve. A palavra medo está ali. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não vai deixar faltar nada. Absolutamente nada. E você pode dizer para mim, Ruth, o que eu tenho é tão pouco, como eu posso ser generoso? E eu quero te dizer uma coisa. Ser generoso é dar do que você tem hoje. Não do que você vai ter amanhã. É hoje. Às vezes o que você sabe de Deus é tão pouco, mas o que você sabe de Deus
é muito para quem não sabe nada. Às vezes o que você sabe de crescer, de vida espiritual é tão pouco, mas é muito para quem ainda está iniciando a sua caminhada com Deus. Às vezes você pode falar, mas a minha oração, Ruth, como eu vou ser generoso orando pelas pessoas? Eu não sei orar. Querido, a palavra de Deus diz que Deus busca um coração sincero. Fale com as suas palavras. Abençoe pessoas com as suas palavras, do seu jeito. Muitas vezes a gente coloca, eu só vou ser generoso quando eu estiver ganhando X, só vou ser generoso quando os meus filhos crescerem. Não, querido, deixa seus filhos crescerem vendo você servir a Deus. Isso não tem impacto mais profundo do que isso. Semana passada a gente saiu do Arena e fiquei atendendo algumas pessoas. O Daniel e a Letícia foram com a Ismara e com o Alexandre. E ele comprou um McDonald's, ele não queria o McDonald's. Ele acabou comendo pizza. E ele ficou culpado, tadinho. Ele falou, mãe, eu só dei uma mordida no meu sanduíche. Será que eu posso abençoar alguém com o meu sanduíche? Eu falei, filho, mas ele já está mordido. O seu refrigerante já está pela metade, o seu suco de uva. E naquilo dentro de mim eu falei, Deus, dá uma oportunidade. E nós nos demos 3 passos, vieram 2 meninos na nossa frente falando, tia, dá para mim o que sobrou? E eu falei, mas já está mordido, você se importa? Ele, não, tia, eu estou com muita fome. Aquele dia o meu filho virou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou, mãe, como é bom abençoar as pessoas. Daniel nunca vai esquecer disso. Com um pouquinho que ele tinha, um pedaço do sanduíche dele, um pouquinho de suco de uva. Às vezes o que você tem é muito pouco aos teus olhos, mas é muito para quem não tem nada. Servir a Deus é servir pessoas com generosidade, com atos de generosidade. E eu gostaria que você fizesse agora um compromisso com Deus, de sair da sua zona de conforto, de sair das preocupações que tem te colocado apenas olhando para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades. E você se colocar disponível e dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me como instrumento poderoso nas tuas mãos. Eis aqui a minha vida para orar pelos meus familiares, para orar pelos meus vizinhos, para fazer paz no lar com aquele amigo que eu não falo há mó tempão, para chamar para minha célula aquela pessoa que está precisando tanto de Jesus. Coloque a sua vida agora na disposição do Todo-Poderoso. Abra mão daquilo que te limita, daquilo que te amarra, daquilo que te prende, daquilo que tem sido limite da sua vida. Escolha hoje servir. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Você está disposto a se entregar pela causa de Jesus? Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades.
vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Declare o seu amor a Jesus. Declare o seu sim. Fale com Ele agora como você quer o servir. Como você vai servir as pessoas a partir de hoje. Quem tenho eu no céu, além de ti? Não temos nada, Senhor Deus, além de ti. Nada, nada. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Diga pra ele: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Amém. Quantos aqui estão apaixonados por esse Deus Todo-Poderoso? Amém. Quantos aqui estão apaixonados pelo seu propósito de servir as pessoas? Você, por onde for, eu profetizo, você vai manifestar o amor de Deus. O amor que cura, o amor que transforma, o amor que transforma histórias, gerações. O seu sim está transformando gerações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje também é o dia de nós manifestarmos a nossa generosidade com os nossos alimentos. Estende sua mão para cá. Nós não sabemos quais famílias vão ser abençoadas, mas isso não interessa. A sua semente vai abençoar aquele que está faminto. Nós te louvamos, Senhor Deus, por mais um ato de generosidade desta igreja. Nós declaramos, Senhor Deus, que através desses alimentos, as famílias que vão receber serão tocadas por um amor profundo, serão tocadas pela Tua presença, oh Deus, e se sentirão impelidas a entregar as suas vidas àquele que é o único Senhor e Salvador. Nós abençoamos o Sara Social, abençoamos esses alimentos, abençoamos as famílias que vão receber, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Rafael. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a pastora Ruth tinha que pregar mais vezes na igreja, gente. Não é verdade? Uma vez a cada 2 anos, meu Deus do céu, Ruth. Pastora Ruth, expressa a generosidade aí, pregando mais vezes. Ela vai me matar lá em casa depois. Interceda por mim, igreja. Mas é bom, né, ver as pessoas servindo a Deus com seus dons, com seus talentos. E essa palavra para mim, ela é muito prática. Não adianta muito você saber, sair daqui inspirado. Nossa, que palavra! Se isso não mexer com você. Eu queria dar uma tarefa para você. Seja generoso na vida de alguém o mais rápido possível. De repente ainda hoje. Haja com generosidade. Haja com generosidade essa semana. Tem uma frase que eu tenho amado. Você quer mudar o mundo? Muda o mundo de alguém. Você quer mudar o mundo? Muda o mundo de uma pessoa.
De repente você não vai conseguir mudar o mundo de muitas, mas uma pessoa, eu tenho certeza que você consegue. Bote isso como meta para você. Eu vou mudar a vida de alguém. Eu vou ser generoso, eu vou expressar generosidade. A nossa intenção com essa campanha é que toda a nossa igreja, a marca da nossa igreja, seja o serviço, a generosidade, abrir mão de nós mesmos, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Quem conta? Eu posso contar com você nesse projeto? Posso contar com você nesse projeto, nesse desafio? Porque não tem sentido viver se não for viver para servir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença. Deus, obrigado, Deus, por esse ministério de louvor. Obrigado pelo tanto que nós fomos abençoados, edificados. Obrigado por tudo que nós tivemos nessa noite, Deus. Obrigado por essa palavra que nos confronta, que nos desafia. Deus, faz de nós, Deus, uma igreja generosa. Faz de nós, Deus, cristãos que representem Jesus aqui na terra, Deus. Que nós possamos saber, Deus, abrir mão de nós mesmos, para que outras vidas possam ser edificadas e abençoadas, em nome de Jesus. Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo vai te ver, mas não vai te encontrar. Ele vai te procurar, mas não vai achar você. Por quê? Porque o sangue de Jesus cobre a sua vida. Existe cobertura espiritual sobre você, sua família, seus bens, seus negócios. E porque você entendeu o propósito de você receber, de você ser próspero, você entendeu que é para abençoar outras pessoas. Eu queria perguntar para você, como é que vai ser a sua colheita? Como é que vai ser a sua colheita? Deus abençoe você. Eu abençoo você em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Se você não quiser ser generoso hoje, Sara Social te espera lá fora. Compre alimentos, ajude a gente nessa causa em nome de Jesus.